Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo número 12, a partir do verso de número 12. Diz assim o texto: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Essa é a palavra do Senhor. Um texto bem conhecido do apóstolo Paulo, que eu tenho expectativa que hoje Deus alargue coração e mente, de tal maneira que ele não seja apenas conhecimento teórico, mas que de alguma forma encarne uma materialidade da nossa vida. Eu estou fazendo em 2016 30 anos de profissão. Comecei a estudar informática na Universidade Católica de Pernambuco em 1986, logo após ter sido contratado pelo Banco Banorte para trabalhar como operador de computador. Durante 11 anos da minha vida, eu me relacionei com alguns dos melhores profissionais de tecnologia da informação do Brasil, e obviamente isso foi um privilégio. O banco foi uma grande escola para mim, e eu tenho absoluta convicção de que eu jamais seria o executivo de mercado que eu sou hoje sem ter vivido essa experiência. Pois bem, no meu primeiro ano de faculdade, eu fazia programas para computador através de uma máquina que nenhum de vocês, acho, aqui conheceu, que nós chamávamos de perfuradora de cartão. Os programas
Você escrevia no papel, depois você pegava aquele código que tinha sido gerado, levava para uma máquina, como se fosse uma máquina de datilografar gigante. Aí você pegava um cartão, colocava naquela máquina e você digitava o código do papel, e esse código era perfurado no cartão, como se fosse um cartão antigo de loteria, que ia aí jogou na loteria, cartão perfurado, eu lembro um pouco disso. Aí você gerava centenas, milhares daqueles cartões, todos encadeados numa caixa, levava aquilo para uma sala onde alguém recebia aquela caixa. Essa caixa era levada por uma leitora de cartões. Esses cartões eram lidos, carregados na memória do computador. Aí o computador processava aquilo, gerava uma listagem de erros. Essa listagem voltava para você. Você ia lá, via qual era o cartão que estava errado, tirava, perfurava de novo. Olha, pense num artesanato para você gerar um programa simples, às vezes 4, 5 linhas de um relatório. Era assim que era a coisa. Mas no segundo ano houve uma revolução na informática e nós começamos a trabalhar com terminais. Aí você ia para uma sala, para um laboratório, onde você tinha um terminal, e naquele terminal você digitava o seu programa e interagia direto com o computador. Ali você já compilava, ali você já via os erros, ali você já corrigia, ali você já fazia a regeração do código e via o resultado na tela. Era uma experiência fantástica. Um IBM 4341. E agora sim eu usava o computador com aquilo que eu imaginava que ele devia fazer e conseguia ter a experiência, não mais só mecânica, mas uma experiência sensorial. Pois bem, há duas expressões no Novo Testamento que aparecem com muita frequência. A primeira delas é encontrada nos Evangelhos, e a expressão é o meu Pai. Ela é dita por Jesus reiteradas vezes em diversas circunstâncias e revela a profunda ligação e a intimidade que eles tinham. A segunda expressão você encontra mais nas epístolas, nas cartas, e é a expressão uns aos outros. Você já deve ter lido isso muitas vezes, talvez não tenha se apercebido. Sugestai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, recebei-vos uns aos outros. Ou seja, a chave hermenêutica da vida cristã no Novo Testamento é conexão. Conexão com Deus, conexão uns com os outros. E isso fica muito claro quando Jesus resume a lei e os profetas e diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Viver a fé sem conexões, para mim, é como fazer programa um cartão perfurado. Você conhece os códigos, as regras, as aplicações, as técnicas, mas a experiência é fria. Não há pessoalidade, não há troca, não há paixão. É como se você apenas ligasse uma máquina, a máquina da religião. E eu olho para as igrejas desses dias e ela de fato me parece uma grande engrenagem, uma velha máquina corroída pelas liturgias da religião, um ambiente movido a superficialidades, um lugar que não produz conexões. E os desvios são tantos que precisaríamos aqui de um dia inteiro para falar sobre eles. Problema na liderança, problemas na estrutura, problemas de ordem doutrinária, problemas nos movimentos que são realizados,
problema na membresia, olha, as questões são incontáveis. E hoje nós vamos entrar em algumas delas, mas eu não quero fazer isso sem convidar antes a um momento de oração. Vamos usar esse texto de Paulo extraordinário, que é um scanner, que revela com tanta clareza se o que nós estamos vivendo de fato é a igreja, ou se é apenas uma sacola de membros esquartejados. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós entramos na Tua presença essa manhã com um coração quebrantado para ouvir a Tua palavra e para nos confrontar a nós mesmos com coragem, com honestidade, com verdade, de tal forma que a luz do Evangelho entre na nossa consciência e, se possível, remova as nossas conceituações calcificadas, retire aquilo que nós absorvemos e julgamos ser verdade e não é sofismo. Que hoje, Senhor, expostos à verdade do Evangelho, nós possamos ter a coragem de olhar para dentro, para as nossas práticas, para aquilo que nós vivemos, e sejamos então desafiados ao conserto, à correção, a um caminhar diferente. É isso que eu te peço, Senhor, em Teu nome e por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Queridos, essa carta de Paulo aos Coríntios é o resultado de uma tentativa do apóstolo de corrigir gravíssimos problemas que existiam nessa comunidade, uma comunidade de fé de origem pagã, um grande centro de comércio, uma cidade enorme. Calcula-se que vivia em Corinto cerca de 600 mil pessoas, e entre elas muitos comerciantes. Portanto, era uma igreja nascente, pujante, era uma igreja com uma capacidade financeira muito boa. Afinal de contas, haviam pessoas ricas que faziam parte da comunidade. E é dentro desse contexto que o apóstolo escreve essa epístola. Paulo estava na cidade de Éfeso quando escreveu a carta aos Coríntios. No final daqueles 3 anos que ele passa na cidade de Éfeso, os estudiosos bíblicos atestam aí por volta de 55 depois de Cristo, e é endereçada para que seja lida publicamente na presença de todos os irmãos. Pois bem, dentre as questões que Paulo tinha que tratar, havia problemas de conduta moral gravíssimos, havia crises de relacionamento, desentendimentos, irmão jogando outro irmão na justiça, um querendo condenar o outro. Havia problemas de ordem muito séria quanto a desvios doutrinários. Era uma igreja que tinha uma base muito frágil, porque era constituída de gregos que haviam se convertido, na sua esmagadora maioria. Não havia a cultura da crença no Deus de Israel. Era uma igreja que tinha trazido para dentro de si todas as práticas da vida e da cultura daquela cidade, que eram práticas pagãs. Uma igreja que enfrentava divisões, uma igreja que enfrentava murmurações, além de uma infinidade de questões que eles haviam absorvido e haviam tido como prática cristã, que estavam profundamente desviadas, desconectadas, distantes do Evangelho. Agora, curiosamente, Corinto era uma mera igreja, em plena ebulição evangelística, experimentando um crescimento extraordinário, e mais do que isso, um lugar onde coisas sobrenaturais aconteciam com muita frequência. Não obstante tudo isso, essa é, conforme o trato de Paulo, conforme nós entendemos no Evangelho, uma igreja profundamente doente. E aqui surge logo de cara uma questão: como é que algo assim pode acontecer? Como é que uma igreja cresce tanto? Tem coisas tão extraordinárias acontecendo a ponto de milagres serem revelados entre eles,
os dons do Espírito Santo estarem todos em operação, e ainda assim essa ser uma igreja doente. O ponto de Paulo tratar os irmãos que fazem parte dela de carnais. Vocês são carnais. Como você explica esse fenômeno? É fácil. É que nem sempre o fato de nós estarmos sendo usados por Deus significa que nós também estamos conjuntamente sendo aprovados por Deus. E Deus, no seu amor, permite que muitas situações aconteçam, não por causa de mim, mas pela sua misericórdia com o outro, que precisa e que é necessitado. Jesus afirmou: pelos frutos os conhecereis. Portanto, uma igreja sadia, para mim, ela não é medida pela quantidade de gente nos seus cultos, nem de ministérios na sua estrutura, nem de eventos na sua agenda. Uma igreja sadia, para mim, é medida pela qualidade da vida das pessoas. Corinto, aos olhos de muitos, era uma igreja em ascensão, mas aos olhos de Jesus era uma igreja decadente, e Paulo sabia disso, e esse foi o principal motivo dele estar escrevendo essa primeira epístola. O que aquela fé produzia era uma ambiência patológica, era gente arrogante, era gente indolente, era gente encharcada de avareza, gente cauterizada de mente, gente dura de coração, gente que banalizava o sagrado, gente com frouxidão de vida, com ética relativizada, com uma existência frívola, com uma fé mecânica. Ou seja, a igreja de Corinto tinha todas as características que a maioria das igrejas que eu conheço possui. Ela tinha os dons, ela tinha as formas, ela tinha as liturgias, ela tinha os credos, mas ela não tinha vida. Ela estava morrendo porque ela estava desconectada da verdade que é Jesus e do verdadeiro Evangelho. Eu olho para esses dias, meus irmãos, e a impressão que eu tenho é que nós estamos desligados do cabeça que é o Senhor. Nós seguimos os nossos próprios mapas, nós estamos à deriva, nós estamos cada vez mais afastados da mensagem de Jesus. São igrejas desplugadas, igrejas que não têm conexão com Deus, são corpos sem cabeça, são membros que não funcionam porque eles não têm conexões uns com os outros, as funções estão desprogramadas, não há coordenação e não há cooperação entre as partes, não há direção. Usando a palavra de Jesus na dura carta às igrejas do Apocalipse capítulo 2, elas estão pobres, cegas e nuas. Uma igreja Frankenstein, um monstro, um corpo disforme, feito por pedaços de membros que foram costurados pelo bisturi da religião. Não está ligada à videira verdadeira. João fala no capítulo 15, a sua fonte de energia não é o Espírito Santo, ela se alimenta dela mesma, é autofágica, é constituída de pastores fraudulentos, enganosos e de ovelhas que estão profundamente doentes. E o que nós temos diante de nós hoje é o seguinte: como é que a gente resolve um drama desse tipo? Como é que Paulo enfrentou isso? Quando a gente imagina que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, a gente se depara logo com Corinto. Só para bater o centro, para você ter uma ideia de que eles enfrentavam os mesmíssimos problemas que nós enfrentamos. A solução da igreja não é voltar 2000 anos, é avançar o máximo que ela puder na direção de Jesus. Paulo trata essa questão nesse capítulo 12, nós lemos uma parte dele, e nesse texto ele usa essa metáfora do corpo.
para falar da igreja e nos revelar alguns elementos que atestam como é que a comunidade de fé deveria ser, qual seria o ideal. E portanto, esses pontos que eu vou compartilhar com você essa manhã, eles revelam se uma igreja é sadia ou se uma igreja é doente. É muito fácil você analisar, é só você olhar para o texto. 6 pontos que revelam se uma comunidade está sadia ou se ela enfrenta algum tipo de patologia, está enferma. E obviamente a igreja é feita por pessoas, igrejas enfermas refletem pessoas doentes. Primeira coisa que Paulo nos ensina nesse capítulo 12, se você quiser voltar ao texto, a mensagem é expositiva, tudo que eu vou falar está aqui, é que uma igreja sadia, nós percebemos que ela é um espaço de inclusividade social. Veja aí no verso de número 13: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está falando com essa igreja plurifacetada, é uma igreja composta por pessoas com todo tipo de origem. Tinha judeus entre elas que guardavam as práticas do judaísmo, tinha prosélitos que eram pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, mas não eram judeus, tinha os judeus cristãos que já haviam se convertido a Cristo, e tinha gregos, tinha pessoas que tinham vindo da cultura helênica, tinham romanos, tinham escravos que estavam mergulhados naquela ambiência politeísta de Corinto, ou seja, era um lugar com muitas caras e com muitas gentes. Se você for em alguma das grandes metrópoles do mundo, você vai ver que a cidade não tem cara. A cara dela é a cara de todos os povos. Se você for em Londres, ou em Nova York, ou em São Paulo, ou em Tóquio, ou na cidade do México, você vai ver o mesmo fenômeno. É um lugar que tem gente de todo canto. É um lugar que tem todo tipo de etnia presente. E portanto eu quero dizer, em primeiro lugar, que a igreja é um lugar de inclusividade social. Tem que caber todo mundo dentro da igreja. E se tem algum grupo ou algum tipo de pessoa que não cabe na igreja, o problema não é da pessoa, é da igreja. Todos podem desfrutar de um espaço. Paulo, quando escreve aos Efésios, usa esse mesmo conceito e ainda alarga um pouco mais, porque ele diz: olha, em Jesus não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há homem, não há mulher, não há judeu. Ou seja, ele destrói essas questões ligadas aos conceitos étnicos e diz: todo mundo cabe na cruz de Cristo. Todos foram batizados no mesmo Espírito e, portanto, há espaço para todas as pessoas. A igreja é um lugar de inclusividade. Gosto muito daquele texto de João que Jesus fala que ele é a porta, que as ovelhas entram no aprisco. E no final do texto ele diz: elas podem entrar, elas podem sair e podem encontrar pasto. Toda vez que eu leio esse texto, ele me remete à liberdade que nós devemos ter na nossa vida, na nossa comunhão de fé. O tipo de experiência comunitária que nós devemos ter é uma experiência que respeita a possibilidade das pessoas irem, virem, entrarem, sentarem, ouvirem, desenvolverem a sua consciência, aprofundarem sua relação com Deus. E olha, meu irmão, você não tem nada a ver se o sujeito usa cabelo comprido, cabelo curto, se ele é tatuado, se é furado na venta, se ele é punk, se ele é grunge, se ele é roqueiro, se ele é hippie. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver se ele é homossexual, se ele é heterossexual,
se ele é calvinista, se ele é arminiano, se ele é de uma cultura pop, se ele é tradicional. Olha, meu irmão, tem que caber todo mundo dentro da igreja, porque a experiência do sagrado não é uma experiência coletiva, mas é uma experiência individual. Todo mundo entra, todo mundo sai. O espaço tem que caber todas as pessoas. Tem que caber aquele que se acha santo e tem que se caber aquele que se reconhece pecador. Tem que caber aquele que imagina que vive uma vida ilibada em padrões morais de altíssimo valor e aquele que é viciado, dependente, que está endividado, prostrado e deprimido. A igreja é um lugar de inclusão. As pessoas têm que caber dentro dela. E se as pessoas não se encaixam na nossa comunidade, revela de cara um problema patológico, porque está revelando que eu sou mais santo do que o outro, que eu sou mais digno do que o outro, que eu fui pregado mais na cruz de Cristo do que o outro, e que sobre mim caiu mais sangue do que caiu sobre a vida do outro. É isso que está sendo revelado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nós não somos uma fábrica. Nós não estamos aqui para produzir gente em série. Nós não estamos aqui para modelar as pessoas, para dizer como é que elas devem se vestir, como é que elas devem falar, como é que elas devem pensar e a que grupo da sociedade elas devem pertencer. Isso aqui, meus irmãos, não é um ambiente de manipulação. Isso aqui não é um ambiente de forçação, de amedrontamento de mentes. Nós não estamos aqui para colocar as pessoas dentro de caixas. Nós não estamos aqui para disciplinar a liberdade das escolhas das pessoas. Eu não sou responsável por essas coisas. Eu sou responsável em anunciar a vocês o Evangelho. E eu faço isso com responsabilidade, com toda a inteireza do meu coração, com toda a paixão da minha alma. Agora, se você vai entender, se você vai querer viver, e as escolhas que você vai fazer, isso é um problema seu. Porque essa é uma liberdade que Deus me deu. E na comunidade de fé, nós temos que ter respeito pelas decisões das pessoas. Nós não podemos invadir a vida das pessoas, sobretudo quando elas não querem que isso aconteça. A igreja é um espaço que as pessoas podem entrar, sair, sentar, ouvir, aceitar ou não aceitar. Nós não somos aqui a casa de Procusto. Procusto é uma lenda de um homem que tinha uma casa na estrada e ele era um sujeito que tinha toque. Procusto tinha aquela obsessão pelas coisas, todas dentro de um determinado padrão. Ele queria que tudo fosse igual. E aí na sua casa ele tinha um quarto para viajantes, um quarto já preparado especialmente para aquele sujeito que estava na estrada, cansado de viagem. Aí vinha a casa de Procusto e dizia: pronto, não um lugar para passar a noite, para descansar. E ele recebia os visitantes assim, com uma amabilidade sem tamanho, como a gente recebe o visitante que chega. Ô meu irmão, coisa boa, venha, sente, e aqui você fica à vontade, Jesus vai curar você, Jesus vai resolver todos os seus pecados. O sujeito acredita nisso. E depois que ele se converte, aí a gente joga sobre ele um caminhão de ordenanças, de pesos, de doutrinas. A gente asfixia o sujeito de tal forma que, ao invés de ele ter encontrado a liberdade, ele agora passou a viver numa prisão muito maior do que a prisão que ele estava antes. Sabe o que Procusto fazia? Convidava o sujeito para entrar, o sujeito comia e depois dizia: olha, eu vou aqui mostrar onde é o seu quarto. Ele levava o cara para o quarto. No quarto tinha uma cama. Aí o cara deitava e dormia. Só que no meio da noite ele chegava lá e aí ele observava o seguinte: o sujeito era maior do que a cama. Aí ele cerrava os pés da pessoa para ficar do tamanho da cama. E quando o sujeito era menor do que a cama, ele amarrava o cara com as correntes e com uma roldana ele esticava e destruía os membros da pessoa para ficar do tamanho da cama. Você está rindo, mas é isso que a gente faz. Sabe o que é que nós somos especialistas em fazer? A gente é especialista em cortar, em esticar, em meter o bisturi. Por quê? A gente quer que todo mundo seja igual a gente. A gente quer que todo mundo creia como a gente. A gente quer que todo mundo pense como a gente.
E nós já temos um estereótipo do que é um crente no nosso conceito. Então, se o cara não for igual a mim, ele não é crente. Se o cara não for igual a mim, ele não tem uma experiência. Se o cara não se vestir igual a mim, ele não foi batizado com o Espírito Santo. Se o cara não falar igual que eu falo, ele nunca leu as Escrituras. Se o cara não orar como eu oro, ele nunca se relacionou com Deus. É assim que nós tratamos a questão. E aí a igreja se torna esse espaço de normatização de conduta. E sabe o que é que isso produz? Produz falsidade. Porque todo mundo começa a vestir aquele personagem, a botar aquela máscara e a seguir aquele script, mas quando passa pela porta, ele assume de fato quem ele é. Quantas pessoas que você conhece que na igreja tem um tipo de vida, no trabalho tem outro e em casa tem outro? Quantos? Isso provoca doença, é óbvio que isso pode provocar doença, porque o que Jesus mais detesta é um negócio chamado hipocrisia. É aquele que entra no templo, bate no peito, diz que é santo, que dá o seu dízimo, que vai para as vigílias, que busca as escrituras, mas está revestido de um coração maledicente. Enquanto o outro entrou, o publicano todo quebrado, todo destruído, todo desconforme, bateu no peito e disse: tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu não sou nem digno de entrar aqui. Aí Jesus disse: o primeiro voltou vazio, o segundo voltou justificado. A igreja é um espaço de inclusão. Nós não estamos aqui para moldar as pessoas. Quem molda as pessoas é o Espírito de Deus. Portanto, não se arvore a ser você o disciplinador das condutas na igreja. Você não está aqui para ser a régua de medição de ninguém. Deus não lhe constituiu isso. Deus não lhe chamou para isso. Deus lhe chamou para você seguir a Jesus. Vem e segue-me. Foi o convite do Senhor. Ah, mas e o meu irmão? O seu irmão é um problema dele. Deixa ele seguir da maneira como ele entende. Portanto, a gente precisa desenvolver uma consciência libertária. Cada um vai caminhar conforme aquilo que entendeu, que recebeu do Senhor. E aqui nós vamos viver num espaço de tolerância. Você vai tolerar o seu irmão. Sabe por quê? Porque nós toleramos você. Porque você não está pronto. Porque você não é o padrão. Porque você não é o modelo. O modelo é Jesus. Não sou eu. E também não é você. E também não é o seu irmão. O nosso modelo é Jesus, amigo de publicanos e pecadores, que sentava em qualquer mesa que fosse convidado, convivia com as pessoas, as amava e as ensinava, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Segunda coisa que Paulo nos revela, que demonstra que a igreja é um lugar sadio, é um ambiente onde se pode desenvolver uma fé equilibrada, é que a igreja é um organismo multifacetado. Veja aí versos 17 e 18. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, mas ela tinha uma coisa interessante. Ela tinha todos os dons do Espírito. Os que estão relatados aqui no texto de Paulo, e ele começa esse capítulo 12 falando dos dons. E muitos que obviamente não estão no texto, porque nós não temos a capacidade de colocar no texto tudo aquilo que o Espírito Santo tem a liberdade, a autonomia e o poder de realizar. Ou seja, essa era uma igreja multifacetada. Era uma igreja que tinha expressões diversas. Era uma igreja plural. E obviamente, quando você pensa nessa perspectiva da igreja como esse organismo com várias características, você enfrenta duas questões. A primeira é que você gostaria de ter todas as peças dentro da comunidade, ou seja, todos os dons e todas as habilidades que normalmente você não tem. E o segundo drama que você enfrenta são as pessoas que
estão executando funções, mas estão no lugar errado. Elas estão fazendo algo que elas não têm habilidade para fazer. Deixa eu logo dizer uma coisa: não tem ninguém aqui que é igual a ninguém, todos nós somos diferentes. Basta você ver, por exemplo, que nós temos profissões diferentes. E as nossas profissões, elas já revelam um conjunto de habilidades que nós temos. Esse conjunto de habilidades que você possui, não foi você que inventou. Ela veio com você. Ela está no seu DNA. Obviamente que existem algumas aptidões que podem ser desenvolvidas. Há algumas coisas que nós aprendemos. Ontem aqui na festa o pessoal queria que eu dançasse. Eu disse: olha, minha mulher tenta isso há 31 anos. Ela ainda não conseguiu. Nem no quarto, meu irmão, nem trancada a porta, nem depois de um bom vinho ela conseguiu me fazer dançar. Então, eu não danço por quê? Porque eu reconheço que eu não tenho habilidade para isso. Agora, se você me der um instrumento, se me der uma guitarra ou um violão, aí com um instrumento eu consigo fazer muita coisa. Eu passei 20 anos da minha vida tocando, ensaiando, gente profissional, eu aprendi muita coisa. Eu estou convencido de que quando eu tiver tempo, eu vou procurar uma academia de dança para pelo menos aprender a dançar forró, porque eu sou um nordestino que não dança forró. Isso é uma grande vergonha no meu currículo. Então, pelo menos eu quero aprender a dançar forró. E eu tenho certeza que eu, numa academia de dança, eu vou aprender. Não vou ser nunca um profissional da dança, como o André demonstrou aqui antes, a sua desenvoltura, o seu gigante. Mas eu vou aprender a dançar. Tá certo? Essa potencialidade pode ser desenvolvida, apesar de eu reconhecer que eu não tenho um talento natural para isso. Nós somos uma comunidade de muitos dons. E por que eu afirmo isso? Porque cada um de vocês tem uma habilidade diferente. E aqueles que têm a mesma habilidade não estão no mesmo grau de desenvolvimento. Sempre alguém vai estar um pouco mais desenvolvido que o outro. E o texto é curioso, porque Paulo afirma que além de nós sermos esse organismo multifacetado, onde cada membro tem a sua função, ele diz que foi Deus quem dispôs dessa forma. Eu não estou aqui pregando e ensinando porque eu quis. Eu não pedi isso. Quem me conhece, quem sabe da minha história, sabe que eu nunca sentei num gabinete de bispo ou de pastor para negociar a ordenação. Eu fui empurrado. Fui enviado para seminário, eu fui aprovado por junta paroquial, passei por capelania de examinadores e eu passei 5 anos dentro de seminário. Não foi porque eu quis, não, foi porque me enviaram. A comunidade reconheceu o chamado e eu me rendi à necessidade de servir a igreja. Eu não inventei estar aqui. Portanto, eu tenho convicção que eu estou no lugar certo. Assim como eu tenho convicção que há lugares na igreja que não são meus, porque não é a minha função, porque eu não tenho aquela habilidade. Sabe qual é um dos graves problemas que a maioria das igrejas enfrentam? É justamente esse. São as pessoas ou negligenciando as suas habilidades, sentadas, exercendo o único ministério que a Bíblia não fala. Sabe qual é esse ministério? É o ministério de ouvinte. Não existe esse ministério na igreja. Ministério de ouvinte, você senta e fica ouvindo. Aí você chega no final e me dá um abraço e diz: foi uma bênção, foi para mim, viu? Estou alimentado espiritualmente. Eu digo: que bom. Bom seria se isso produzisse alguma coisa a mais, mas no domingo seguinte o cara está aqui novamente sentado, ouvindo. E sabe com o que é que ele se compromete? Com nada. E sabe o que isso me revela também? Que provavelmente ele não deu para nada na vida. Porque só quem não dá para nada na vida, também não dá para nada na igreja. Porque se você deu para alguma coisa na vida, significa que você tem um conjunto de habilidades. E esse seu conjunto de habilidades é extremamente útil na comunidade de fé. Paulo diz que nós somos esse corpo, com muitas funções, com diferentes habilidades. E eu não posso prescindir de quem eu sou. Olha, eu acho que existem pessoas aqui extraordinárias.
com habilidades fantásticas, mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu não queria ser nenhum de vocês. E sabe por quê? Porque eu gosto muito de ser quem eu sou. Tem alguns homens de Deus que eu admiro muito pela capacidade de pregação, de ensino. Eu acho muito bacana, por exemplo, o Ricardo Gondim. Eu acho muito bacana um Ariovaldo Ramos. Eu acho muito bacana um Caio Fábio. Eu acho muito bacana um Ed René, um Jeremias do Couto. Tem alguns homens que eu admiro, mas eu não queria ser um deles, eu queria ser eu. Porque eu estou bem resolvido comigo mesmo. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu não posso fazer. Eu sei o que eu tenho habilidade para fazer, o que eu não tenho habilidade para fazer. Às vezes você faz uma coisa que você não tem habilidade porque não tem quem faça. E isso é uma tragédia. E isso provoca enfermidade no corpo. Porque você não pode querer que a mão faça a função do pé. Se você botar a mão para andar, você vai esbagaçar a sua mão. Primeiro porque ela não tem a estrutura que o pé tem. Não tem nem o tamanho, nem a espessura, não tem a mobilidade, não tem o desenho arquitetônico. Ela não tem a superfície. Você vai ficar com a mão calejada igual aos pés e você vai arrebentar a coluna. Também você não pode usar os pés no lugar das mãos, porque os dedos dos pés não têm a anatomia, a flexibilidade dos dedos da mão. Então cada coisa tem que funcionar no seu devido lugar. Sabe o que mais produz enfermidade na igreja? É você querer fazer uma coisa que não é sua, é do outro. Aí você fica com inveja, aí você fica competindo, aí você acha que o pastor privilegia fulano e não privilegia fulano. O pastor gosta mais de um porque gosta do outro. E começa esse tipo de ciumeira, de fofoca, de conversa mole. Por quê? Porque na verdade o fulano está fazendo, sabe por quê? É porque ele arregaça os braços e ele mete a mão na lâmina. E você não quer vender. Às vezes eu admito que tem pessoas que estão executando determinada tarefa que não seria o melhor. Melhor seria se tivesse um outro fulano. Mas o fulano que é bom naquilo não quer fazer. Ele não quer se envolver, ele não quer se comprometer. Ele tem a sua agenda, ele tem as suas conveniências, ele tem os seus compromissos. E a gente não conta com ele. E quando a gente não conta com a pessoa, a gente bota aquele que a gente tem. E às vezes não bota ninguém porque não tem ninguém também, fica um buraco. A igreja não é uma empresa. Nós não estamos aqui distribuindo cargos. Não existe aqui diretor do departamento infantil, vice-presidente do conselho administrativo, diretor financeiro. Não tem nada disso aqui. Até acho ruim esse nome que a gente chama Agnaldo de tesoureiro. Até é ruim isso. Agnaldo é o sujeito que apaga incêndio, você quer saber. Porque no lugar dele eu não queria ficar nunca na minha vida. Para ficar tendo que administrar uma conta deficitária, que sempre está no vermelho. Nós não estamos aqui alimentando vaidades, nós não vivemos aqui num ambiente político, onde as pessoas elas ocupam espaços para, de alguma forma, ter um status quo, ou ter uma proeminência. Aqui não existe isso. Nós fazemos como Jesus ensinou, entre vós não é assim. Ou seja, nós precisamos que cada peça funcione. Não adianta, se você é orelha, você não pode ser boca. Se você é olho, você não pode ser ouvido. Se a sua função é de joelho, você nunca vai funcionar como um estômago. Cada peça tem que estar no seu devido lugar, porque senão o corpo não funciona. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito bonita nisso? É o seguinte: eu reconheço que eu não tenho todas as habilidades, mas as que eu não tenho, tem um irmão que tem. Tem habilidades que vocês têm que eu não tenho. E eu sou muito bem resolvido com isso, porque vocês não me veem aqui querendo fazer todas as coisas. Vocês não me veem aqui envolvidos com todas as coisas. Vocês não me veem aqui à frente de todas as coisas. Porque eu não estou preocupado em ser essa figura totêmica. Eu não sou um super-homem. Eu sou um pregador e um mestre do Evangelho. Essa é a minha função. Um profeta que anuncia, que mostra, que confronta algumas verdades. Mas eu não tenho todas as funções. Tem funções que são executadas aqui que eu não tenho, eu não sei fazer, eu não tenho habilidade para fazer. Mas sabe o que me alegra? É ver que eu não tenho, mas o outro tem. Porque o corpo é provido de pessoas com funções e com habilidades diferentes. No dia que você se entender assim,
que você entender que a sua habilidade não é cantar, mas quem sabe é fazer a recepção, porque todo mundo quer cantar, né? Todo mundo quer ficar aqui na frente, né? Até por isso a gente não tem mais nada aqui na frente. A gente aboliu aqui lugar para as pessoas ficarem sentadas aqui, porque é vitrine. A vitrine aqui é Jesus. Aqui só Jesus nos interessa. Aqui só Jesus aparece. Aqui só Jesus é que é honrado. Os outros são meros trabalhadores, executores, adoradores, o nome que você quiser dar. Pessoas que entenderam que tem uma função, mas que não fazem da sua função cargo, não fazem da sua função motivo de diferenciação, que não se sentem maiores nem menores. Eu não sou maior do que ninguém, nem sou melhor do que ninguém, nem sou também menor do que ninguém. Eu sou do tamanho que eu sou. Eu me enxergo exatamente como eu sou. Eu me percebo exatamente como eu sou. Eu sei do que eu sou bom. Eu sei do que eu não sou bom. Mas graças a Deus que naquilo que eu não sou bom, você é extraordinário. E aí a minha falta, a minha falha é compensada por aquilo que sobeja na sua vida. Aquilo que é deserto e aridez em mim é manancial de águas cristalinas e pastos verdejantes em você. Terceira coisa que Paulo nos ensina, que uma igreja é sadia quando ela é um lugar de colaboração. Veja aí o verso de número 21. O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Olha, quando eu chego em qualquer ambiente onde eu percebo que há um espírito de colaboração, a primeira impressão que me dá é que aqui há uma igreja madura. Ambientes maduros são aqueles ambientes onde há muita colaboração. Eu me orgulho de uma coisa que existe na minha empresa, porque de alguma forma a minha empresa tem um pouco da minha cara, do meu jeito, do meu estilo, do meu perfil. Hoje menos, porque eu já não estou mais tanto dentro da operação. Mas, sobretudo, há uns 3, 4 anos atrás, onde a gente tinha uma quantidade maior de pessoas, quase 50 funcionários, eu me orgulhava muito de uma coisa, é que na minha empresa havia um ambiente de colaboração. As pessoas tinham prazer e tinham a possibilidade de ensinar umas às outras. Não existia ninguém escondendo coisa, não existia uma competição de um querer derrubar o outro, um querer passar por cima do outro. Pelo contrário, o ambiente sempre foi um ambiente de intensa colaboração. Talvez por isso, pessoas que eram estagiários se tornaram gerentes dentro da empresa, se tornaram pessoas importantes dentro da estrutura, porque eles foram devidamente ensinados. Eles puderam desenvolver as suas potencialidades num ambiente de colaboração. Quando Paulo fala no capítulo 4 da carta aos Efésios, também falando um pouco sobre a questão da igreja, ele fala dessa metáfora das juntas e dos ligamentos. Né? Quem já jogou futebol e já machucou o ligamento, ou já machucou uma junta, sabe do que eu estou falando. A igreja é esse ambiente que precisa que juntas e ligamentos funcionem. Porque se não houver colaboração entre as partes, as coisas não vão funcionar. Olha, você pode ter todas as habilidades na igreja, isso não quer dizer que a igreja vai funcionar. Porque às vezes você tem as habilidades, mas as habilidades não colaboram umas com as outras. Elas competem umas com as outras. Elas brigam umas com as outras. Elas disputam umas com as outras. Elas ferem umas às outras. Aí sabe o que é que você tem? Você tem o caos, obviamente. Quando você não tem colaboração, você tem competição. Um sofrimento muito grande é aquele termo 80-20. O que é o termo 80-20? São 20% das pessoas que estão comprometidas, estão desejosas de participar, estão responsavelmente envolvidas. É aquela história do bacon e do ovo, né? A galinha está envolvida no processo de geração do ovo, mas o porco está comprometido com o bacon. Sabe por quê? Porque ele está lá. Foi da pele dele que saiu o negócio. Foi da carne dele que se gerou o bacon. A galinha botou o ovo e foi embora. Ela está envolvida. Mas o bacon está comprometido. Você está envolvido? Ou você está comprometido? Porque quando você está comprometido, meu irmão, o seu sangue, a
a sua alma e a sua vida estão lá. 80-20 é um drama das igrejas. 80% assistindo, batendo palma e dizendo aquela célebre frase: conte comigo, pode contar comigo. E 20% está carregando nas costas aquilo que os outros 80 poderiam estar ajudando a fazer, porque não há colaboração. Por que não há colaboração? Por muitos motivos. Porque eu sou egoísta, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou displicente, porque eu não tenho responsabilidade, porque eu não me sinto parte daquilo, porque eu não crio raiz, porque eu não faço alianças, porque eu não desenvolvo relacionamentos. Aí tem uma infinidade de patologias que surgem dessa realidade dentro de uma comunidade de fé. E Paulo está falando que aquele que se acha olho não pode prescindir da mão, e aquele que se acha cabeça não pode dizer que não precisa dos pés. Por quê? Porque é um corpo, ele só funciona quando colabora. Se a cabeça disser anda e o pé disser não anda, não, vai ser um problema, porque não vai haver deslocamento. Se o olho disser eu quero ir pegar aquilo que eu estou vendo, e a mão disser mas eu não quero, aí você tem um problema. Aliás, tinha uma irmã muito querida nossa, que ela, quando ensinava sobre submissão, ela usava um exemplo muito engraçado. Ela dizia assim: meu marido lá em casa é o cabeça e eu sou o pescoço, ele só olha quando eu quero. Então dava a dimensão, né, da guerra de funções dentro de casa. Mas olha, como é triste você ter uma comunidade onde apenas 20% se compromete. E às vezes esse número é mais dramático, às vezes é 10, às vezes é 5. Eu estou convencido que nós poderíamos fazer muito mais do que nós fazemos. Por que não fazemos? Porque talvez você não esteja comprometido. Porque é muito bom vir aqui no domingo, sentar, espaço gostoso, agradável, você para aqui seu carro, tem ar-condicionado, tem escolinha para o seu filho, tem um bom louvor, tudo gente boa, gente bacana, você ouve uma mensagem, depois você vai embora. Mas tudo isso aqui para funcionar precisa de gente. Tem gente que chega cedo, que abre, que liga, que regula data show, que regula som, que liga a câmera, que prepara tudo, que varre, que arruma, que limpa, que passa detergente, que limpa banheiro, que faz tudo para você chegar a usar, e às vezes você vai embora, não diz nem tchau. A gente diz: ó, meu irmão, dê um abraço aqui, não sei se você já saiu, eu estou falando, você já vai embora. Você já foi, meu irmão, já comi, já me servi, já estou satisfeito, já estou cheio, não quero mais. Eu já desfrutei de tudo. E você ajudou em alguma coisa? Não, meu. Por que eu tenho que ajudar? Não, já tem gente aí que faz. 80-20 não há colaboração. E aí as pessoas dizem: não, a igreja é a cara do pastor. Não. A igreja não é a cara do pastor, não. Principalmente a nossa comunidade, porque aqui o pastor não é essa figura espaçosa, essa figura asfixiante, que se coloca como alguém imprescindível. Vocês sabem que eu não me comporto assim, eu não ajo dessa forma e não estimulo que isso seja feito entre nós. A igreja tem a cara dos seus membros. A igreja é o reflexo dos membros, daqueles que participam, se envolvem, se comprometem, não a cara do pastor. Agora, o que você não faz, fica não raras vezes sem ser feito. Você tem aquela habilidade, você inclusive já fez isso em outros lugares, mas você ficou traumatizado. Muita gente que me diz: olha pastor, não me envolvo muito porque eu estou traumatizado. A vontade que me dá é perguntar: esse seu trauma vai durar quantas décadas para você ser curado dele? Ou então, por que você não vai ficar traumatizado em outro canto, não aqui? Para viver esse trauma num lugar que tenha 1000 pessoas, você fica ali dentro, você é diluído, ninguém sabe nem quem você é. Mas aqui é terrível, sabe por quê? Porque eu fico olhando para você, fico esperando que você reaja, fico orando para você reagir, fico com vontade de dar um empurrão em você para ver se você pega no tranco. Mas você é traumatizado, está machucado, passar a vida toda assim, esparadrado na alma, e não vai resolver o seu problema. E aí aquilo que precisa ser feito não é feito. Por quê? Porque não tem quem faça. Tem muita coisa que a gente queria fazer aqui, não faz por quê? Porque não tem quem faça. Porque ninguém chegou e disse assim: eu queria fazer isso, eu queria ajudar nisso, eu queria participar com isso, eu queria dar a minha colaboração, eu queria ser parte
Eu não queria ser um espectador, não. Eu não queria ser um ouvinte, não. Eu não queria fazer disso aqui um bandejão, não, que eu venho, consumo, vamos embora. Não, eu quero, eu gostei, essa proposta me atrai, é isso que eu entendo como evangelho, eu quero participar. E a gente vê muito essa questão da colaboração, e aqui eu estou abrindo um parêntese, na maturidade no que diz respeito às ofertas. Aqui a gente não fala sobre dízimo, você sabe disso. Ninguém aqui é oprimido, ninguém aqui é espremido para participar de nada que não seja feito de forma espontânea e generosa, conforme o coração de cada um. Mas tudo isso aqui tem custo, viu? Você pode não dar R$1, mas saiba, isso aqui é mantido pela oferta de meia dúzia. Sabe o que é que me revela uma igreja que é colaborativa e que é madura? Quando as pessoas dizem, eu vou participar, com pouco que eu posso, com muito se eu posso. Às vezes numa circunstância eu posso mais, num determinado momento, numa outra circunstância eu posso menos. Existem profissionais liberais que não têm receita fixa e portanto esse valor pode sofrer alterações, mas eu estou comprometido. Olha, meu irmão, não venha me dizer que você está comprometido se você não tem R$1 na sua carteira. Por favor, não me venha com essa conversa agora. Você está comprometido com aquilo que você participa. Olha, pastor, eu não posso dar o valor aqui muito alto, mas eu estou colaborando. Eu sei que tudo isso aqui tem custo. E vocês sabem que eu não tenho R$1 daqui. Graças a Deus. Eu espero morrer, terminar os meus dias com essa liberdade, com essa autonomia de ser um profeta que não depende do tempo. Porque eu confesso, eu tinha muita vontade de me dedicar só à minha fé e servir vocês e servir ao Evangelho e à igreja, mas eu tenho muito medo de ficar nas mãos de uma igreja. Muito medo, porque eu já vi muito pastor e muita família se acabar, se arrebentar, porque as pessoas disseram, não, venha que a gente segura, a gente sustenta, e depois deixar o sujeito na mão, morrer à míngua, porque ele não correspondeu às expectativas dos contribuintes. E aí você pensa que você é dono do pastor, e o pastor não tem autonomia mais para falar aquilo que acredita, porque ele é refém do seu dízimo e da sua oferta. Igrejas maduras e colaborativas são igrejas em que as pessoas participam. É uma tristeza saber que a gente fecha no vermelho todo mês. A gente quer enviar uma grana para ajudar a ação do caminho da graça, uma grana que é até ridícula, R$200 é uma coisa ridícula. E tem mês que a gente não consegue aqui fechar as contas, fica todo mês no vermelho, porque as pessoas não são capazes de colaborar com o povo e de terem a responsabilidade, de terem a seriedade e a recorrência. Não é fazer um mês e passar 6 sem dar não, porque todo mês chega a conta de luz, todo mês chega IPTU, todo mês a gente tem que pagar aluguel, todo mês tem despesa de material para as crianças, tem detergente na pia que você usa, do banheiro que você usa, tem que pagar aqui a energia para você desfrutar do ar-condicionado. Quando quebra um cabo desse, como uma semana passada, tem que trocar e comprar um novo. E olha, meu irmão, isso não cai nada do céu. Tudo vem da sua oferta. E aí eu quero me lembrar o que diz o apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. Portanto, uma igreja sadia e madura é uma igreja onde os membros colaboram, se unem, se juntam, cada um com o seu perfil e a sua atividade. Eles não competem, eles colaboram, eles somam, e aí o resultado aparece. Quarto lugar, Paulo ensina que uma igreja sadia é aquela onde há um desenvolvimento de conexões intensas. Veja aí o verso 26. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Olha, Paulo está escrevendo isso porque a igreja de Corinto tinha problemas gravíssimos desse sentido. Eles tinham muita dissensão, eles tinham muito enfrentamento, eles tinham muito embate, eles tinham muita fofoca, eles tinham muita maledicência, eles tinham muita intriga, eles tinham muita divisão, eles tinham muita facção. E aí Paulo entra nessa questão dizendo o seguinte: uma igreja sadia é uma igreja onde as conexões entre as pessoas são intensas. Você vai ler as epístolas, você vai ler as cartas do Novo Testamento e você vê tanto essa expressão uns aos outros, o que revela que uma comunidade que é sadia, ela está conectada
pessoas estão conectadas. Nós não somos um ajuntamento impessoal, nós não somos um ajuntamento anárquico, nós não somos uma massa disforme, nós não somos uma sacola de membros esquartejados em que você pega o pé e bota na mão, bota o braço no joelho, bota a coxa no tronco e produz aquele monstro disforme. Não, não é isso, isso não é igreja. Você não está aqui numa piscina. Isso aqui não é um lugar de milhares de pessoas em que você cai ali dentro, ninguém sabe quem você é, você entra, você sai, você morre com seus dramas, você agoniza na sua vida, você enfrenta todo tipo de problema e ninguém sabe o que você está passando. Sabe por quê? Porque você é só mais um. Por isso que eu não acredito em mega igreja. Eu já vivi em mega igreja, em 2 mega igrejas, mas eu não acredito naquilo, porque eu vejo o que acontece e eu vivi essa experiência lá dentro. Eu não acredito, se nós crescermos aqui para algo além do que o espaço permite, 2 ou 3 encontros, nós vamos estimular que se abra em outro canto e que aqui se levantem pastores que possam cuidar dessa comunidade sem nenhum tipo de vínculo que não seja o amor. Também vocês sabem que eu não acredito mais em igreja que não seja local. A igreja local, aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, com essas pessoas. Eu não acredito mais em holding espiritual. Eu não acredito mais em conglomerados de igrejas, de empresas. Não acredito em nada disso, porque já passei por todos esses modelos e sei muito bem como é que eles funcionam. E sei que eles não dão conta de cuidar das dores e dos dramas das pessoas. Eles podem ser lugares enormes de ajuntamento, mas são impessoais, são frios. As pessoas não conseguem desenvolver o seu chamado. E sabe por quê? Porque a chave da vida cristã é o discipulado. Quando Paulo está falando desse ambiente de trocas intensas, onde um sofre, todos sofrem, onde um se alegra, todos se alegram, ele está falando há muita relação, há muito trato humano, há muita reverência pela alma do outro. E eu sei que a única forma de acontecer isso é quando há discipulado. E discipulado, desgraçadamente, se tornou o conceito de fazer estudo bíblico. Quando você fala em discipulado, a primeira coisa que vem à cabeça do cara é um grupo reunido em algum lugar, numa casa, em algum espaço, onde tem 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas estudando a Bíblia, ou estudando um livro, ou estudando algum filme, ou fazendo alguma atividade de cunho meramente de instrução. Isso não é discipulado. Discipulado conforme Jesus é um relacionamento intenso, que pode até ter ensino, e o ensino muito mais eficiente é aquele que acontece na vida, é aquele que você aprende com o outro pela vida. Olha, eu posso lhe fazer uma pregação completa em 12 etapas sobre relacionamento conjugal, mas eu lhe garanto que você vai aprender muito mais se você passar uma semana convivendo comigo, com a minha mulher, porque você vai estar vendo. E nós sabemos que o exemplo fala muito mais do que qualquer palavra. Por isso que Jesus escolheu esse método de conviver com os discípulos. Ele não foi para a sinagoga e disse: olha, toda terça-feira aqui, toda quinta, 20 horas, vocês vêm para cá, eu vou explicar tudo do Evangelho para vocês, e depois vocês vão por aí e vocês saem anunciando. Por que ele não fez isso? Por que ele não alugou um lugar no bairro nobre de Jerusalém, não construiu uma grande tenda, não começou a fazer milagre, curar todo mundo? Jesus ia ser a maior igreja do mundo, meu irmão. Ou você tem dúvida disso? E aí sim ele ia poder usar aquela placa: Jesus Cristo é o Senhor, que é usada indevidamente num lugar que não é igreja. Está certo? Ele podia fazer um ajuntamento extraordinário, mas ele não quis nada disso. Pegou 12 homens que não eram dos sábios gregos, que não eram os políticos romanos, nem eram os religiosos de Israel. Ele pegou pessoas comuns da vida, gente que está ali nas experiências do cotidiano. Trouxe essa gente, andou com eles 3 anos e nunca mais essas pessoas foram as mesmas, a tal ponto que elas saíram e sacrificaram a própria vida e morreram pelo Evangelho, porque os 12 apóstolos todos foram martirizados, todos eles. Os 2 primeiros séculos são séculos onde a semente do Evangelho foi o sangue dos cristãos. Para você hoje estar aqui sentado ouvindo isso, muita gente morreu
para que a fé pudesse ser repassada de geração a geração. Portanto, eu quero lhe dizer que a igreja é um lugar de conexões intensas, e para que essas conexões possam acontecer, você precisa de discipulado uns aos outros. Essa é a chave. Eu não cresço sem interação. Vou repetir: você não cresce sem interação. Você vem aqui e depois você sai e vai embora, você volta aqui, sai e vai embora, você volta, vem, vai, vem, vai, vem. Sabe quando é que você vai crescer? Nunca. Você pode ter muito conhecimento até religioso, você pode até ser formado em exegese bíblica, mas você nunca vai crescer do ponto de vista da sua espiritualidade, porque crescer implica em troca. Crescer implica em você dar e você receber. Crescer implica em você ser cuidado, e você ter um pastoreio que faz uma profilaxia relacional. Você não cresce sem pastoreio, meu irmão. Você não cresce sem confronto. Você não cresce sem alguém botar o dedo e dizer: meu irmão, não é por aí. Aí você diz: mas pastor, você não disse que aqui é um ambiente que ninguém interfere na vida de ninguém? É. A gente só interfere quando o outro pega. A gente só entra quando o outro convida. Se alguém me convidar e dizer: pastor, eu estou com um problema, eu queria repartir com o senhor, eu vou ouvir. Quando você terminar, eu vou ficar calado. Eu ouvi você, eu me solidarizei com o seu problema, eu reparti a sua dor. Agora, se você perguntar o que eu acho, aí você tem que estar preparado para ouvir. Porque aí eu vou usar a experiência de 48 anos de vida, 32 de convertido, 12 de pastor, 20 de empresário, 30 de profissão. Vou usar tudo isso para tentar lhe ajudar de alguma forma, trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para você. Mas é se você quiser. Porque se você se fechar, porque você está traumatizado: eu estou tão traumatizado, pastor, não posso abrir minha vida, porque antes fizeram tanta coisa comigo e eu estou assim, com a minha alma enferma. Tá bom, meu irmão, você pode caminhar assim, enfermo a vida toda, trancado em copos, fechado, que você não se relaciona com ninguém, você não se expõe a ninguém, você não abre o coração, você não procura conselho, você não procura interação e conexão, você vai ficar assim, do jeito que você está. Pode ter certeza disso. Daqui a 10 anos você vai estar do mesmo jeito, que você não criou conexão. É curioso que o mundo corporativo entendeu isso. Você deve estar ouvindo muitas pessoas falarem em coaching, né? Coaching, treinamento. Um executivo desenvolvendo os seus colaboradores, um diretor formando os seus gerentes, um conselho de presidência de uma empresa desenvolvendo o seu board. As empresas entenderam isso, o mundo entendeu isso, na igreja não. Na igreja você é autossuficiente, você é autônomo, você não precisa de ninguém. A gente convida para ir na casa, para participar, para aprofundar, para abrir o coração, abrir a vida. Ninguém quer, quase ninguém vai. Por quê? Porque a agenda não permite, porque eu já sei muito, eu estou há muitos anos em igreja, pastor, eu sei tudo, eu já sei disso aí tudinho. E na minha vida quem manda sou eu, quem sabe sou eu. A Bahia já me deu regra e compasso, meu caminho pelo mundo sou eu que faço. Você é um adepto da teologia de Gilberto Gil. Você anda quando aponta o nariz, eu sei, por isso que a sua vida está do jeito que está, seu casamento está do jeito que está, as suas finanças estão do jeito que está, a sua profissão está do jeito que está. Porque se você tivesse coaching, que nada mais é do que um discipulado dinâmico, interação, relacionamento, repartir carga, abrir com quem é mais maduro, repartir decisões difíceis, talvez você não tivesse do jeito que você está. Mas a igreja é esse lugar de trocas intensas. Companheiros de luta. Quem é teu companheiro? Quem é um companheiro de luta seu? Amigão? Você pode chorar, você pode repartir carga, alguém que te auxilia. Óbvio que não pode ser qualquer um, porque ninguém pode imaginar que todos estão prontos para ouvir qualquer coisa. Vocês já me ouviram compartilhando aqui qualquer coisa da minha vida com qualquer um? Não, não faço isso. Eu quero repartir um problema. São poucos aos que eu posso recorrer que tenham maturidade de ouvir. Sabe por quê? Porque vocês talvez tenham a ideia que eu sou um super-homem. Eu acho que vocês não têm mais não, porque vocês já estão expostos à palavra há bastante tempo. Mas eu tenho certeza que aí fora muita gente imagina que o pastor é um super-homem. O pastor não se deprime, o pastor não se cansa, o pastor não se chateia, o pastor não se abusa, o pastor não tem tédio, o pastor não tem problema no casamento, os filhos dos pastores são tudo anjos com asas, e o pastor não tem crise financeira. Imagina que o pastor é aquela figura que não tem nenhum tipo de dificuldade na vida. Meu irmão, você não sabe o que é ser pastor. Eu sou só uma peça dentro do corpo. Eu não sou a cabeça é Jesus. Eu sou uma peça.
E eu tenho minhas angústias e minhas dificuldades. E aqui e ali eu preciso repartir isso com alguém, porque senão eu vou explodir, senão eu não vou suportar. E eu entendi isso. Porque se não há conexões entre os membros, é porque facilmente você percebe que também não há conexão com Deus. Igrejas que são superficiais, igrejas onde você não vê grandes derramados do Espírito Santo, igrejas em que você vê um peso grande de oração, né, de busca de dimensões espirituais. Sabe por quê? Porque ela também é fraca nas conexões entre as pessoas. E João já ensinou isso para a gente. Diz: como você pode dizer que ama a Deus quem você não vê? Você não ama o seu irmão a quem você vê. Portanto, quando eu vejo uma igreja onde as conexões entre as pessoas são maduras, eu sei que a conexão com Deus é madura, porque é justamente a antítese do que João está nos ensinando. E aí eu sei que a relação com Deus é uma relação de dimensão e de proporção grande, quando eu vejo que há isso refletido nas relações entre as pessoas. Mas é o que nós queremos. Não, nós queremos viver na brincadeira do esconde-esconde, no disfarce, na dissimulação, na vaidade e às vezes na arrogância, de você achar que você é que sabe. Não, porque eu aprendi assim. Quem foi que disse que você aprendeu está certo? Uma das boas coisas que eu experimentei na minha vida nos últimos 10 anos foi quando eu tive a coragem de dizer: eu não sei se isso está certo. Foi quando eu tive a coragem, depois de tantos anos de igreja, de liderança, de pastoreio, de formação teológica, eu disse: eu vou agora questionar tudo. Eu vou fazer uma releitura, eu vou ter a coragem de olhar para o texto e ver o que o texto quer dizer, sem os meus condicionamentos, sem as informações que eu recebi de anos da minha mãe, dos meus pastores, dos meus líderes, dos homens de Deus que eu li, toda a teologia que eu assimilei. Vou pegar tudo isso aí e vou jogar no lixo e vou começar tudo de novo, me abrindo ao Espírito, para que o Espírito fale comigo. Aí foi desconstruir tudo. E desconstruir é muito mais difícil do que construir. Quinto lugar, Paulo ensina que uma igreja sadia é aquela que possui uma estrutura funcional. Veja aí verso de número 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Paulo fala dessa igreja que existem funções hierárquicas na igreja. Igreja tem hierarquia, ela tem uma hierarquia funcional, ela não tem uma hierarquia política. Nós aqui não temos clero, nós aqui não temos pessoas destacadas em função de mando, nada disso. Os maiores são os que servem. Os pastores são reconhecidos pela comunidade. É assim que nós temos vivido, porque é assim que nós vemos e atestamos nas Escrituras. Mas existe uma hierarquia funcional. Existem funções diferentes, algumas funções têm mais responsabilidades, algumas funções requerem algumas habilidades que outras não requerem. E a gente vai tendo a sabedoria e o bom senso de lidar com isso. Portanto, existe hierarquia? Sim, existe. Para que as coisas não virem uma bagunça, para que a gente não se transforme numa anarquia. O fato de nós não vermos o nosso ajuntamento como uma instituição do ponto de vista do engessamento de regras, mas nós somos uma instituição do ponto de vista da organização, porque não há grupo organizado que não seja institucionalizado. O que nós não queremos é transformar o organismo numa organização. O que nós não queremos é transformar as habilidades do Espírito na liberdade e na simplicidade da fé num organograma, onde as pessoas aqui ocupam cargos, tem crachá, diretor disso, superintendente daquilo. Nós não temos nada disso aqui. Até as hierarquias mais básicas a gente não dá muita ênfase. Agora, existe na Escritura a descrição de pessoas exercendo funções de governo, de administração, de supervisão, de gestão? Não existe. É necessário. Como é que você organiza uma quantidade de pessoas se essas coisas não estiverem presentes? E aí dá já uma tristeza no coração, porque como a igreja é esse lugar de uma estrutura funcional, o que a gente percebe é uma seca, é um deserto de vocações.
Estava conversando isso recentemente com um pastor amigo e disse: olha, na minha época, metade da juventude queria ser pastor, nem todos chegavam, mas havia aquela vontade, aquele desejo de desenvolver a sua habilidade e de serviço na comunidade. Você hoje não vê mais vocações. Ninguém chega para mim dizendo assim: olha, eu tenho esse chamado, olha, eu almejo desenvolver esse ministério, olha, eu tenho um desejo de alcançar esse estágio na minha vida. Não, ninguém quer se envolver com nada, ninguém quer desenvolver nada. E já começa porque os seminários teológicos são extremamente mal aparelhados. Além de serem confessionais, eles estão cada dia mais deficitários, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do ensino. Gente despreparada, gente desqualificada, ensinando como professor, porque os mestres da igreja tiveram que ir para o ensino, porque a igreja não ajuda os seus mestres, a igreja não investe nos seus mestres para ter acesso ao ensino das escrituras com profundidade. Não, os pastores que são mestres foram arrumar emprego, foram se formar para poder ensinar nas universidades, nos colégios, para poder sobreviver. Essa é a verdade. E os seminários se esvaziaram, se tornaram extremamente mal aparelhados. O problema dessas estruturas, que Paulo fala que deveriam ser funcionais, é que elas se tornam estruturas perversas. Com todas as políticas do mundo que você possa imaginar: pastor querendo destruir pastor, bispo esmagando pastor, apóstolo esmagando profeta, profeta se auto-intitulando o portador das verdades de Deus. E obviamente quem mais sofre com isso é a comunidade. O que você mais vê hoje, quem são? Não são os escândalos desses ditos pastores, bispos, apóstolos, evangelistas e mestres? O que você mais escuta de aberração não são daqueles que estão nos púlpitos? O que você mais vê de escândalo não são desses que são os protagonistas da festa? Que você olha e vê de insensatez e de coisas impensáveis não estão ligadas a esse circo que se tornou a igreja? Não é essa a verdade? Nessas estruturas que se corromperam. Aí você vai ao capítulo 34 do profeta Ezequiel e você vê uma palavra dura do profeta dizendo: ai de vocês que são pastores, ai de vocês que engordam as suas casas, que se usufruem da lã e das ovelhas, e vocês não cuidam do meu povo, e vocês distorcem a minha palavra. Ai de vocês, profetas, que não profetizam a minha verdade. Gente que adora esse expediente de correr atrás do profeta. E a maioria desses profetas vem do candomblé e vem das religiões afro, que tem esses cultos de mistério, que dão ênfase a essas experiências catárticas. O cara dizia no candomblé a mesma coisa que ele diz na igreja, ele só mudou de lugar. Como ele era antes um pai de santo, uma mãe de santo, um vidente, uma pessoa sensorial que desenvolvia essas habilidades, na igreja ele faz a mesma coisa. Mas sabe quando é que Deus falou aqui? Nunca. Porque o mais importante é a gente arrebentada por conta de profecia. Ah, mas crente adora profecia, meu. Crente adora o negócio que vai tremer, que uma adivinhação. O cara não vai na cartomante, não lê horóscopo, não pode jogar búzio, aí ele corre para o profeta. Porque aí é a adivinhação legalizada, não é? Você tem, não, mas aqui foi o profeta que falou. Meu irmão, por que você não busca que o Espírito fale com você? Por que você não busca que a palavra fale com você? Você não profeta tirar o colo? Você precisa de recorrer ao call center que tem um serviço de profecia para você. Eu estou quase montando um troço desse. Diz que 1 para a profecia financeira, diz que 2 para a profecia do seu casamento, diz que 3 para a profecia das suas finanças. Aí você clica lá, finança, aí vai sair aquela palavra: abrirei as janelas do céu para ti, meu servo. Prepara o carro de mão, que tu não vai conseguir levar o dinheiro na carteira, tu vai ter que levar em saco. Aí o cara, aleluia, ele chorando. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque está corrompido, porque os pastores estão pregando aquilo que as ovelhas querem ouvir. Porque o que é a teologia da prosperidade? Não é uma massagem para você achar que você é o cara. Não é uma teologia para inculcar na sua cabeça aquilo que é falso, que é mentiroso, que é distorção da escritura e do evangelho. Mas a gente não quer. E a gente quer ouvir profeta. A gente ainda é o povo de Israel que disse para Moisés: vá lá você, ouça você, viva você, seja de Deus por mim, faça por mim, jejue por mim, estude a palavra por mim, ore por mim, busque os dons por mim.
sobrenatural e dessa pirotecnia, e dessa catarse, e desses profetas que falam aquilo que Deus nunca falou. Pelo amor de Deus, não acredito no que eu estou dizendo, não. Vá para a palavra e procure o que é que Deus fala desse tipo de coisa. Mas a gente precisa de uma profecia para viver, porque a gente não consegue viver na normalidade do Evangelho, que nos dá a certeza e aquela fé inabalável, que sabe que Deus está cuidando de nós, mesmo quando as situações mais adversas acontecem. Que tristeza, meus irmãos. Esses ambientes são sempre ambientes muito doentes. Eu já vi muita gente se arrebentar por conta disso. E aqui está falando para você, quem nasceu dentro de uma família pentecostal. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei dos equívocos profundos que eu vi dentro da minha própria casa, na minha própria família, que tem vários pastores. E eu sei o que é que isso produz. São todos não. Aqui e ali, com raríssimas exceções, vem alguém com uma consciência que de fato tem o dom. Mas, meu irmão, é tão exceção isso. É tão difícil você encontrar. Aliás, sabe por que é difícil você encontrar? Porque normalmente quem tem isso não faz propaganda. Faz na simplicidade do culto, faz sempre com um critério muito grande, e faz sempre com uma disciplina muito aguçada, e faz sempre com uma preocupação de que ele não se torne aquele vidente que fala da boca de Deus, mas sempre com um cuidado de repartir com o outro, e falando o que Paulo diz: julgue as profecias, para que você saiba se aquilo veio de Deus, não veio de Deus. Ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está lá em Efésios capítulo 4. Não são homens dotados de uma função de proeminência, mas são homens com habilidades especiais. Sim, nós reconhecemos. Nós devemos honrar. Nós devemos cuidar. Mas nada que transforme ninguém no astro, no showman, aquele que é alçado e levantado numa plataforma. Não. Jesus disse: o maior é o que lava os pés dos irmãos. Essa é a questão que o Evangelho nos chama. Portanto, a autoridade espiritual é algo que está ligado ao serviço. Quem tem autoridade, pastor? Quem serve. Quem tem autoridade? Quem lava, quem limpa os pés, quem está disposto a abrir a casa, a vida e o tempo para cuidar dos irmãos. Esses são os que têm autoridade na igreja. Esses são os ungidos. Quer saber quem é ungido? Ungido é aquele que lava os pés dos irmãos. Se você quer ser ungido, você já começa pensando assim: vai lavar os pés dos irmãos. Sua vocação é ser um servo da igreja. Se você tiver essa consciência, então você está no bom caminho. E em último lugar, Paulo ensina que uma igreja sadia, quando ela promove processos de crescimento. Veja aí o verso de número 31. Contudo, diz o apóstolo, buscai com zelo os melhores dons. Você sabe quando é que uma igreja sadia? Quando as pessoas crescem. Não é quando aumenta a frequência. Aumentar a frequência para mim não diz nada. Aqui a gente já teve um lugar lotado que precisou comprar cadeira, e já teve lugar com 15 pessoas que precisou fazer um círculo para fazer reunião. A quantidade de gente não me diz absolutamente nada. Jesus não é um homem preocupado com multidões, mas Jesus era um homem preocupado com quem ia cuidar das multidões. Portanto, eu queria lhe dizer que um sinal de saúde dentro da igreja é quando as pessoas estão crescendo. É quando a vida das pessoas está crescendo. Por quê? Porque tudo que tem vida cresce. Eu não consigo entender uma pessoa 10 anos na igreja, e você olha para a vida e a vida continua a mesma coisa. 15 anos na igreja, o casamento está do mesmo jeito. A vida profissional está a mesma coisa. O conhecimento das escrituras é incipiente do mesmo jeito. A pessoa ainda continua na epiderme da fé. Leu, ouviu e não cresceu. Sabe por quê? A cabeça está cauterizada. A mente não recebe mais, porque já foi impermeabilizada pelos conceitos que foram colocados. E como você não consegue remover aquilo, para que de fato entre a palavra e o Evangelho, você blindou. Então tudo que vem bate e volta. 10 anos de igreja, a pessoa com os mesmos problemas, estagnado espiritualmente, não cresce, não se desenvolve,
não reparte, não compartilha, não se torna liberal, não se conecta, não abre o coração, não se envolve, não exerce função, é aquela mesma espiritualidade amordaçada, cimentada. Agora, sabe o que é curioso? O cara cresce profissionalmente. Porque eu nunca vi ninguém que disse assim: não, eu comecei como operador de computador, 15 anos depois, e aí, eu sou operador de computador. Rapaz, você não teve vontade de progredir? Não, eu estava satisfeito. Você não teve vontade de ganhar mais? Não, estou ganhando com aquela mesma merreca, mas estou lá. Não existe isso. Nós estamos vivendo um tempo onde o cara quer fazer pós, o cara quer fazer MBA, o cara quer fazer mestrado, o cara quer fazer especialização, quer falar outra língua, às vezes quer fazer outro curso, a profissão que ele escolheu não está boa, mas ele tem habilidade com uma outra área, ele tem outra profissão. Quantas pessoas eu encontro que me dizem: não, eu tenho 2 formações. É a pessoa que foi para a universidade para fazer 2 coisas, inclusive é o meu caso, de ter 2 formações. Se eu considerar o seminário, são 3. Por quê? Porque quis expandir o conhecimento, quis expandir as habilidades. Não fiquei ali amordaçado. 30 anos se passaram, mas eu não continuo como operador de computador. Hoje eu sou sócio de uma companhia, um executivo de mercado. Em 30 anos eu desenvolvi o máximo que eu podia as minhas habilidades. Mas na igreja não. A gente é gigante profissional e se satisfaz em ser um pigmeu espiritual. Como é que está a sua espiritualidade? Do mesmo jeito. Você já leu pelo menos o Novo Testamento? Não, nunca li não. Já leu os 4 evangelhos? Não, nunca li também não. Não, assim, e está participando, está envolvido com a comunidade, está exercendo alguma atividade? Não, eu vou lá domingo, ouço, é bacana, é muito bom, é jóia, porque eu vou embora. E a vida, como é que está? Tem aberto o coração, repartido, sido discipulado? Não tenho tempo, minha agenda não permite. E o casamento? Está a mesma coisa, está não, meu irmão. Porque se estiver doente hoje, daqui a 10 anos, já está gangrenado. O que você não trata se torna uma enfermidade que gera metástase. Espiritualmente é a mesma coisa. Ah, não, pastor, porque eu já passei muitos anos na igreja, 20 anos na igreja servindo, cantei, ministério, trabalhei com crianças, fui para evento, para cursilho, contei casais, fiz tudo. Agora eu já estou aposentado espiritualmente. Eu estou no INSS do reino. Ah, meu irmão, por favor, não me diga uma coisa dessa, desgraça dessa. Moisés estava com 80 anos, meu irmão, pensando que tinha chegado à aposentadoria. Deus disse: ei, levanta, negão, tu vai ter que tirar o povo do Egito. É 40 anos só no deserto. Mas a gente já está jubilado. E aí, pior, quando o cara me diz, ele diz: eu não estou fazendo nada, porque eu estou traumatizado, pastor. Eu não cresço mais que eu fiquei traumatizado. Ah, por favor. A igreja é lugar de crescimento. Gente analfabeta de Bíblia, não sabe nada, e por isso engole qualquer porcaria que é dado. Aí me trazem os problemas, aí eu vejo e digo: meu Deus, tão clara, a escritura é tão clara com relação a isso. Chega, é gritante, que você está me perguntando, é gritante que você não saiba do ponto de vista da escritura. Mas a gente não quer saber disso, porque a gente não quer crescer. E aí fica uma pergunta aqui: onde é que você está na sua vida? Você está aqui, está caminhando, você tem ouvido mensagens fortes. Se você vai lá na nossa casa, na casa do Fernandinho, participa dos nossos grupos, você tem tido sempre uma palavra, né, de consciência, de desafio, de expansão, de vida. Como é que você está? Você só mudou a agenda? Você só trocou de lugar? Continua com o mesmo pensamento que você tinha 2, 3, 5, 10 anos atrás? Tem alguma coisa errada. Porque o apóstolo diz que igreja sadia é aquela onde as pessoas buscam com zelo, com avidez, com responsabilidade, com ênfase, com determinação, com disciplina, crescimento. Significa o quê? Que aqueles que estão há mais tempo aqui devem ser aqueles que estão envolvidos com a liderança, com as atividades que são importantes, são prioritárias. Por quê? Porque já estão há 3 anos ouvindo, 2 anos ouvindo, 1 ano ouvindo, caminhando. Se estiver caminhando nessa perspectiva do que eu falei hoje, então significa que você está crescendo. E uma igreja onde as pessoas crescem é uma igreja saudável.
onde as pessoas desenvolvem os seus dons. Ah, pastor, recebi dom de línguas. Oh, meu irmão, coisa boa. Só serve para você e Deus, viu? Não serve mais para nada. Você falar em línguas aqui estranhas não vai adiantar nada, porque a gente não vai entender, não sei que tem um intérprete. Então, um dom bacana, mas é um dom de edificação pessoal. Aí 10 anos depois eu digo: e aí, irmão, como é que tá? E a fé? E o ministério? E o serviço na casa do Senhor? Eu continuo dando de línguas, pastor. Irmão, 10 anos se passaram, você não desenvolveu mais nenhum outro dom. Você não buscou nada mais no seu ministério, no seu serviço. Não, continua dando de línguas. Tá bom. Capítulo 14, depois desse aqui, um pouco depois desse aqui, Paulo está falando para os irmãos: quero que vocês orem em línguas, mas também quero que vocês profetizem. Ele está desafiando as pessoas a um crescimento, a um aprofundamento da fé. Então, se você hoje não está fazendo nada, a minha expectativa é que você domingo que vem esteja fazendo alguma coisa. E se você já está fazendo alguma coisa, a minha expectativa para o ano é que você faça mais, que você cresça mais, que você se envolva mais, que você se comprometa mais, que você sirva mais, porque vai revelar que está havendo em você crescimento, vai revelar que está havendo em você consciência da fé. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu estou muito motivado, muito animado, feliz, porque eu tenho visto que tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente faz, e faz bem feito, seja um evento de ação social, seja um jantar de confraternização, seja um momento de reflexão, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente faz. Uma pena que a gente não faz mais, porque nem todos estão envolvidos. A gente não faz melhor, porque pessoas que têm talentos especiais estão sentadas ouvindo. A gente não consegue fazer de forma mais expansiva, porque nós contamos com poucos. Mas que bom que os poucos que nós contamos estão funcionando. E eu tenho expectativa de que esse número vai aumentar. E que vão chegar mais pessoas. E que vai vir mais gente que diga assim: é isso que eu quero, é isso que eu estou procurando, é isso que eu entendo que é o Evangelho, é dessa forma que eu quero crescer, é nesse lugar que eu quero me relacionar, é aqui que eu quero que os meus filhos participem, é aqui que eu quero ser pastoreado, é aqui que eu quero ser cuidado, é aqui que eu quero ser suportado, e é aqui que eu quero ajudar também a suportar e a edificar os meus irmãos. Esse é o meu desafio, é transformar esse lugar, esse espaço, num grande local onde a família de Deus se reúne, com pessoas nas mais diversas atividades. Estou sonhando com um dia que a gente tenha aqui muitos ministérios funcionando. A gente tenha teatro, a gente tenha dança, a gente tenha bandas gravando, tocando, a gente tenha mais ministérios envolvidos com o ensino, com a pregação, mais atividades evangelísticas, que a gente deslanche na ação social. Eu estou sonhando, meu irmão, ministérios de comunicação usando essas mídias digitais. Eu sonho com isso, sonho todo dia com isso, que venha gente para cá com talento, com desejo, com vontade, com tesão, com sede, com comprometimento, com desprendimento, para a gente fazer a tarefa que nos cabe nessa geração. O que você tem é a sua geração. O que você pode produzir é agora. O seu tempo é hoje. Amanhã ninguém sabe se nós vamos levantar. Pode ser que o seu último dia na terra seja hoje. Espero que Deus lhe dê vida longa e muita oportunidade ainda de você fazer coisas extraordinárias. Mas tudo que eu tenho é o dia de hoje. Por isso que Paulo diz: hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você tomar decisões. Hoje é o dia de você se comprometer. Hoje é o dia de você se reconectar. Se você estiver desplugado, você precisa se reconectar. Se reconectar às pessoas e se reconectar na sua relação com Deus. Que o Senhor lhe abençoe, que você tenha um bom domingo, que mais tarde o Brasil consiga derrotar a Venezuela sem Neymar, que você usufrua o tempo com aqueles que você ama, e a gente se vê no próximo domingo aqui nessa reflexão do caminho. Beijo para vocês, no nome de Jesus. Amém.